mim, motivo de vergonha, uma mulher senadora fazer um tipo de relatório do conteúdo que tem, inclusive foi do meu partido, e eu falo que eu me senti envergonhada, porque nós mulheres somos competentes, nós mulheres somos sérias, comprometidas, e infelizmente a senadora Lisiane não mostrou a competência e principalmente a imparcialidade. Ela é do Maranhão, ela é bem amiga do Flávio Dino, e realmente isso faz com que todos nós brasileiros nos perdemos e tiramos a nossa esperança. Eu gostaria de viver nesse país que estão dizendo aqui, Janja no País das Maravilhas. Eu gostaria de viver nesse país, porque esse país eu não consigo ver. Esse país da Janja, País das Maravilhas, eu não consigo entender onde ele está. Porque eu estou vendo cada vez mais as pessoas pobres, eu estou vendo cada vez mais político entrando nas empresas públicas, as empresas perdendo os seus ativos, eu estou vendo aqueles caras que estavam na corrupção, os políticos na corrupção voltando na cena de crime. E aqui, senhor Saulo, eu sou uma deputada independente, eu não faço parte do governo, eu sou uma pessoa que nunca fiz parte nem em âmbito federal, eu era deputada federal, eu sou uma pessoa que eu estou aqui principalmente na condição de mulher e mãe. Porque eu acredito que nós precisamos lutar por um futuro melhor do nosso país. E, nesse sentido, eu tenho só 15 minutos, eu não vou ficar fazendo discurso, eu acho que nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é o GSI e a BIM, é um patrimônio do Brasil. A função do GSI e da BIM é um patrimônio do Brasil. E quando nós tivemos aqui com o general Dias, ficou bem claro, e aí eu quero que o senhor fale, porque o senhor falou que o senhor avisou o general G. Dias, nós tivemos aqui com o major que serviu água, e ele disse que existia 3 tipos de categoria de manifestantes, mostrando sim que tinha infiltrados, mas também que o GSI estava de bandeira laranja. Então, a gente ouve e percebe nitidamente que houve um colapso nas informações. A coronel Cíntia esteve aqui e falou que as únicas pessoas que não participaram da reunião do dia 6 foi exatamente o GSI. E aí eu peço até a licença e já me desculpo anteriormente do senhor, que eu tenho uma vasta documentação aqui, inclusive de coisas que o senhor disponibilizou para a CPMI, mas eu quero principalmente que o senhor seja bem, e o senhor é bem objetivo, e o senhor não se sinta constrangido de eu interrompê-lo, mas qual é a importância do GSI e da BIM para todos os brasileiros? O senhor pode explicar para nós? Vou falar bastante objetivamente, a senhora me perdoe se eu enfatizar a Agência Brasileira de Inteligência, porque apesar dela fazer parte do fazia, neste momento ela não faz mais parte do GSI, ela é um órgão independente, é uma agência, né? Mas estava subordinada ao GSI. A Agência Brasileira de Inteligência é a agência de Estado e a única agência de Estado responsável pela produção de inteligência estratégica para o Poder Decisório Nacional. Portanto, não existe país, pelo menos que eu conheço, que não disponha de uma agência de inteligência. Ela é formada, e aqui eu faço questão de dizer, é um órgão de Estado. Seus servidores são, hoje, na sua ampla maioria, concursados. Somos todos servidores públicos. Eu quero, assim, só para que a gente possa ser mais produtivo e mais profundo, não vamos conseguir muito por conta do tempo, mas hoje a BIM está vinculada à Casa Civil ou ela está vinculada ao GSI? Não, ela deixou de ser vinculada ao GSI mais ou menos em março. Olha, isso que é importante, esse ponto é importante, e aí eu falo aqui a respeito da sua preocupação com a senhora Ana, que nós temos aqui informações das trocas de mensagens, dizendo exatamente isso. A preocupação da politização da BIM. Olha só o que está sendo falado e que as pessoas estão despercebidas na situação. Nós estamos falando de uma agência brasileira de inteligência que não existe nenhum país que não tenha isso como órgão de Estado e hoje ele está anexo à Casa Civil. Isso é seríssimo, presidente. É uma situação seríssima. É mais do que está sendo falado. Nós estamos falando de um desmonte e eu quero dizer que eu estou preservando ao senhor. Porque o senhor sabe o que é a importância da agência, da BIM, e que está sendo desmontada por uma questão política. E qual é o interesse? Eu trouxe esse assunto quando o ministro G. Dias estava aqui. O G. Dias,
Ele falou aqui para nós que ele não tinha se informado, porque esse documento que foi colocado aqui, que o Flávio Dino falou e tudo, ele passou para o governador, mas não passou para o G. Dias. É muito sério o que está sendo falado aqui. E nós, brasileiros, aqui não é partido político, aqui não é cor 1, cor 2 ou cor 3, é cor do Brasil. A agência de inteligência brasileira está sendo desmontada e está virando um órgão político. E está sendo usado politicamente. Se outros governos fizeram isso, que sejam recriminados também. E que houve uma situação do qual houve uma narrativa, e eu espero que sejam investigados, uma falsa narrativa e construção disso, tanto é que o senhor Saulo foi exonerado. Existe suspeita de que essas narrativas, inclusive com trocas de mensagens, é suspeita de que essa narrativa foi construída, infelizmente. Porque eu digo isso porque eu conheci e conheço com o seu Alexandre Padilha. Então, nós estamos aqui falando de um Brasil. E aí, presidente, com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo senhor, a responsabilidade dessa CPI, o senhor como presidente, uma pessoa de Brasília, nós estamos falando de pessoas que são pessoas simples, pessoas que, como nós dissemos aqui, ninguém aqui está falando do Janja para País das Maravilhas, mas nós estamos falando de pessoas simples que estavam, sim, fazendo uma manifestação. E todos os vândalos, que eles paguem o preço. Eu não sou a favor de nenhum vândalo, mas essa CPI, ainda, ela precisa investigar, ela tem esse poder de investigar, que nós não ouvimos aqui advogados que foram violados nas suas prerrogativas de direito. Nós não ouvimos aqui, e nós ouvimos aqui denúncias seríssimas, os maus tratos às pessoas que fizeram, inclusive aqui, denúncia à nossa Comissão de Direitos Humanos a respeito da alimentação, que a alimentação não é nem para cachorro. Nós temos muitas coisas para investigar ainda. Muitas coisas para investigar, e não é defendendo o grupo, é defendendo o Brasil. E essa questão que eu trago aqui é uma questão brasileira. E aqui eu faço um pedido, se for preciso fazer formal. Vamos aumentar o prazo dessa CPI. Temos muitas coisas para ainda investigar. Temos muitas pessoas ainda para trazer para cá. Foi dito aqui, o ministro Flávio Dino, ele sumiu. Ele sumiu com as filmagens. Ele sumiu com as filmagens e não responde, e não traz. O que a gente vai fazer? O que aconteceu com essas pessoas que estão totalmente estão tendo sentenças sem a sua individualização das penas, 17 anos. Aí falar, vamos colocar a tornozeleira eletrônica. Imagina você ser monitorado 24 horas por dia. Isso sim precisava olhar a questão da Comissão de Direitos Humanos, o que está sendo feito. Então, aqui eu digo aqui, infelizmente, não vou poder falar mais, infelizmente, e não estou me sentindo cerceada por uma questão jurídica, mas tem muita coisa nesse buraco. Muita coisa que tem que ser investigado e que cabe a todos nós, brasileiros, pessoas que amam esse Brasil e que querem, sim, o fortalecimento da democracia, a gente olhe para a BIM, para o GSI com muita responsabilidade. Ele, sim, tem que ser um órgão de Estado e não um órgão político, como foi feito.